Senhor, não tenha ele por, louvado seja Deus, por tolo, né? E a Bíblia diz que Deus, ele não se agrada dos que são tolos, louvado seja Deus. Deus se agrada daqueles que são, né, irmãos, sábios, inteligentes. Olha, irmão, mas eu não sou sábio. É sim, o Espírito Santo concede o dom, louvado seja Deus, do entendimento para isso. Vejamos no versículo, louvado seja Deus, no versículo de número 14. Olha o que diz aí o versículo de número 14. Versículo de número 14, ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Pagarei os meus votos. Olha só o que ele está dizendo aqui, que ele vai pagar os votos. E o que é um voto? Um voto é uma palavra de confiança e uma palavra de cumprimento que a pessoa, né, toma em si para cumprir. Ela não pode quebrar mais o voto. Ela tem que ser sincera. Se ela fez da boca para fora, ela agora tem que encontrar uma forma, um jeito de cumprir sua palavra. Senão ela vai ficar, né, vai perder a confiança. Vai perder a confiança. A pessoa que diz uma palavra e ela não segura, ela é tida por mentirosa. A pessoa que diz uma palavra e não cumpre, ela é tida por mentirosa. O versículo de número 18 diz o seguinte: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Olha só, pagarei os meus votos. O salmista insiste em cumprir, louvado seja Deus, com o compromisso que ele assumiu. Pagarei os meus votos. Eu voltei, eu disse que seria fiel, eu tomei a decisão, louvado seja Deus, que faria isso para o Senhor. E a decisão não foi tomada somente entre eu e as paredes. Existem decisões que se tomam só. Existem decisões que também existem testemunhas, aonde se infere testemunhas. E a palavra da pessoa precisa, né, ter confiança, não pode ser quebrada. Veja no Salmo 119, a partir do versículo 2, o que é que a palavra de Deus nos diz. Ela diz o seguinte: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Quando a pessoa, quando o pecador, ele adentra na casa do Senhor, ele deve permanecer com os pés na casa de Deus, na presença do Senhor, em oração, ouvindo a palavra, vindo aos cultos de doutrina, aos cultos de instrução bíblicas, no culto de oração, e se resguardando de todo mal. Bem-aventurado, a Bíblia diz, feliz é o homem que guarda os seus testemunhos e o busca de todo o coração. Não pratica iniquidade, mas anda em seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 8: observarei os teus estatutos, não me desamparaste totalmente. Este salmo, louvado seja Deus, chamado de Alif, o salmista Alif, escrevendo, ele disse: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. É um voto de compromisso quando aceitamos a Cristo como Salvador, quando aceitamos o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, como nosso Redentor, de trilhar os caminhos do Senhor, de guardar os seus testemunhos, de buscá-lo de todo o coração, de ser fiel. Fiel a Deus não é somente nos dízimos e nas ofertas, não é somente nisso. Ser fiel a Deus também inclui o nosso caráter e a nossa personalidade, de acordo com o que a sua palavra nos indica que façamos, nos indica que vivamos. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. No Salmo 22, os irmãos podem observar o que está escrito a partir
que a palavra de Deus nos traz para a meditação desta noite, dizendo o seguinte: Deus meu, louvado seja o verso 11: não te alongues de mim, pois a minha angústia está perto e não há quem ajude. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Versículo de número 25 diz o seguinte: o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. O meu louvor virá de ti na grande congregação. O desejo que sai de dentro do servo e da serva de adorar a Deus é provocado pelo próprio Deus. O próprio Senhor provoca no homem quando ele decide viver em sua presença. Viver na presença de Deus é procurar, louvado seja Deus, se vestir de uma nova roupa chamada fé, chamada gratidão, louvado seja Deus, chamada salvação, em que o servo decidiu-se, louvado seja Deus, se vestir e viver. Ele se vestiu da fé, a fé, louvado seja Deus, que promove a força que faz ele ir para a casa de Deus, que move o seu coração no intuito de crer absolutamente que Deus pode fazer tudo ao seu respeito e ao respeito da sua bondade e da sua misericórdia. E aqui este salmo chamado de Aigelet Asar, Salmos de Davi, louvado seja Deus, ele afirma que na grande congregação, ele diz: o meu louvor, ou seja, a minha alegria vem do Senhor, a minha contentação é o Senhor, que brotou em minha alma, que fez brotar, que fez nascer. Quando nós estamos gratos para com Deus, o Senhor, ele faz brotar, significa nascer, ressurgir de dentro da alma o nosso louvor, a alegria, louvado seja o nome de Jesus, a alegria que sentimos, que é uma alegria sobrenatural, é uma alegria anormal, não é uma alegria normal, é uma alegria além daquilo que o mundo está sentindo, é a alegria da salvação, é a contentação em saber que pertence ao Deus Todo-Poderoso e que um dia há de ingressar, de entrar, de adentrar nos céus e contemplar as maravilhas e as glórias de Deus, das quais ninguém pode, aleluia, descrever, como são, segundo o apóstolo Paulo, diz que elas são inefáveis. O apóstolo Paulo, quando arrebatado pelo poder de Deus, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus leva ele em lugares em que ele diz que não pode descrever, nem se houvesse palavras, porque o que ele viu e ouviu são coisas inefáveis, que estão além do entendimento humano, além da capacidade humana. Por isso que a palavra de Deus, ela vem nos dizer aqui o seguinte: o meu louvor virá de ti na grande congregação, e lá eu pagarei os teus votos perante os que o temem. Ou seja, aqueles que adoram o teu nome, aqueles que o Senhor escolheu são salvos, que estão salvos na igreja, verão, louvado seja Deus, o meu cântico de alegria, e eu cumpri com os meus compromissos e com as